O episódio começa com Reiner, Annie e Tolt andando no meio do mato, e eles ficam falando sobre aquele cara que se enforcou só porque mataram seu cachorro no Minecraft. Daí corta pra cena onde aparece Eren conversando com o Reiner, e o Reiner está paralisado. O Reiner tá tão em choque que o brioco dele não passa nem sinal de Wi-Fi, nessa hora e não tá passando nem fio de cabelo. E a abertura começa, mas vamos pular a abertura porque hoje o bagulho vai ficar insano, meu parceiro. Daí aparece o Will apreciando a sua beleza no espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bonito do que eu? Daí aparece essa velha maracujá de gaveta, falando sobre a família e desejando boa sorte ao Willy. Daí aparece Reiner e Eren conversando, e até agora o Reiner tá em choque. Eu acho que a cueca do Reiner tá toda cagada. Eu não duvido nada. Daí o Eren fala que vai enfiar o dedo no cu do Reiner, e o Falco fala que a mão do Eren tá machucada. Mas o Eren fala que é apenas um arranhão, mas como isso é um arranhão, mano, é impossível. Daí o Eren manda o Reiner sentar, e o Reiner senta na cadeira. Eu acho que a bosta amassou na cueca quando ele sentou na cadeira. Eu não duvido nada. Daí aparece um monte de gente reunida. Eu não duvido nada que todo mundo aí está com a Covid-19, todo mundo aí vai morrer de coronavírus. Daí aparece Eren e Reiner lá de boas, quer dizer, só o Eren que tá de boas porque o Reiner tá morrendo de medo, o cara tá em choque, mano. E a vontade de chorar é inevitável. Sabe o estágio da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente nem pra trás. Que nem merda você consegue fazer mais, que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho. Daí o Reiner pergunta pro Eren o que ele veio fazer nesse lugar, e o Eren fala que veio fazer a mesma coisa que o Reiner, e Reiner começa a ficar maluco da cabeça. Se vocês acham que eu sou gay, batam palmas e tirem fotos. Se vocês acham que eu sou um doente mental, batam palmas e tirem fotos. Se vocês acham que eu comi o cu de vocês, batam palmas e tirem fotos. Daí o Eren vai ouvir o que o Willy vai falar. Daí o Willy fala que vai contar uma história antiga, que foi cerca de 100 anos atrás. Aí ele começa a falar sobre a aparição da fundadora Ymir, e enquanto ele tá falando, aparecem uns capiroto nas cortinas atrás dele. E depois aparece várias mulheres loucas atrás de sexo. E enquanto o Willy está contando a história, o Eren tá lá de boas escutando, mas o Reiner tá em choque com um cocôzão seco preso na bunda. Aí o Willy começa a falar do herói chamado Elos, e fica contando umas histórias lá. Aí o Eren fala umas coisas lá pro Reiner, só que ele continua em choque. Aí aparece o Galliard e a Pieck com um soldado lá, e o soldado manda Pieck e Galliard seguirem ele. Aí a Pieck fala que conhece o soldado de algum lugar, e o soldado fala que não vai ficar de muito papo com um eldiano não. Calma aí, menina, eu não sou nenhum impostor, não, pode confiar no pai. Daí aparece uns cara do nada, e a Pieck vai direto abraçar o gordão, e o gordão já fica de pau duro. Depois Pieck e Galliard entram em uma casa e o soldado corta uma corda e eles caem em um buraco e se fode. Aí o Willy começa a contar mais historinhas. Sério, mano, o cara só fica aí um tempão contando essas histórias, vai se fuder. É muita coisa. Daí aparece o Galliard e a Pieck no buraco que eles caiu e se fudeu com o braço saindo fumaça porque eles são tudo uns maconheiros. Aí aparece o Willy contando história e mais história. Daí aparece Eren curando o seu pé, e o Willy fala que o traidor da paz é Eren Jaeger, e o Falco fica puto. O Falco fica falando que respeitava o Eren, e que foi enganado esse tempo todo, mas o Eren só pede desculpas, muito frio e calculista. E o Falco pergunta sobre a carta que Eren deu pra ele enviar pra família, mas o Eren fala que aquela carta não era pra família, e sim para chegar aos seus companheiros, e o Falco começa a chorar, mas não adianta mais chorar para o leite derramado. Daí o Willy começa a falar que Eren se apoderou do Titã Fundador, e que Eren pôde utilizar para ativar o rugido da terra. Ele fala que se o rugido da terra for ativado, fudeu pra todo mundo, e ele fala que todas as cidades e civilização serão pisoteadas. Daí o Eren confirma o que o Willy falou, e fala que é um vilão e fala que pode acabar destruindo o mundo. Aí o Eren começa a lembrar da morte da sua mãe que foi comida por um titã, e o Eren pergunta pro Reiner por que a mãe dele foi comida por um titã, e o Reiner fala que no dia da morte da mãe do Eren foram eles que destruíram a muralha. Aí o Eren começa a falar de quando ele atravessou o mar, ele dormia no mesmo teto do inimigo, e comeu a mesma comida do inimigo. Aí o Eren fala que Reiner é igual a ele, que Reiner sofreu muito esse tempo todo. Aí o Reiner fica ajoelhado e pede pro Eren comer o cu dele, e começa a ficar meio maluco da cabeça. E Reiner também fala que foi a mãe do Eren ter sido comida, foi a culpa dele. Aí o Willy fica falando que deseja a eliminação dos Eldianos. Aí o Reiner fala que não aguenta mais e pede pro Eren matar ele. Aí o Willy fala que não quer morrer, e fica mandando seu super discurso, e todo mundo ainda fica acreditando nele. Aí o Willy pede a força do povo para viver em um futuro com o pessoal. Aí aparece vários soldados descendo o porão indo até aonde o Eren está. Daí o Eren levanta da cadeira e fala mais uma vez que ele é igual ao Reiner, e Eren dá a mão ao Reiner. E o Willy ainda tá lá se achando, e os soldados cercaram o lugar aonde Eren está, mas isso não vai adiantar nada. Aí o Eren diz que vai continuar avançando, até afastar
matar os inimigos. Aí começa a sair raios das mãos do Eren, e explode a porra toda. Daí o Willy tá lá mandando seu discurso, o Eren aparece transformado em titã explodindo tudo impressionando todo mundo, aí o Eren pega o Willy com a mão e mata ele. Só assim pra calar a boca desse cara, aí o episódio acaba. Caraca, esse episódio foi muito foda-se, é louco, mano. Eren brabo demais. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de Shingeki no Kyojin. Sério mano, compartilha muito. Compartilha no WhatsApp e no Facebook. Compartilha até no Xvideos, que vai tá ajudando. Então é isso, até a próxima.